Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, game designer da Monomito Studios. Estou aqui com o meu grande amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E estou muito feliz que a gente vai falar desse tema, que eu acho um tema essencial, com pouco conteúdo sendo divulgado, e que a gente trouxe uma galera incrível. Então, quem é que está aqui hoje? A gente trouxe dois dos maiores especialistas, ao meu ver, né, em acessibilidade. Acessibilidade principalmente olhado para jogos. John, e a gente tem um anúncio para fazer hoje. Então, esse anúncio é sobre o quê? Boa! Antes da gente começar no nosso papo, a gente quer comentar rapidinho sobre um evento que vai acontecer, principalmente para os criadores de board games e essa galera que quer trabalhar com isso. O evento que vai acontecer é a BGCon, do nosso amigo Tomás Queiroz. Ele veio trazer, a gente foi atrás dele para saber um pouco mais de informações, porque a gente quer divulgar um pouco mais esse evento, que a gente super bota fé. E o que é a BGCon? Basicamente, é um evento que vai acontecer no dia 26 de novembro aqui em São Paulo, e é um evento inédito no Brasil, onde vai rolar uma imersão de game design olhando para o board game a partir das 10 da manhã, e grandes nomes da indústria do desenvolvimento de jogos de tabuleiro vão passar com dicas e ensinando, ajudando a galera a como produzir os seus primeiros jogos e como publicar eles para fazer avançar esse mercado, né? A gente vai ter palestra, por exemplo, sobre transição de carreira, sobre financiamento coletivo, oportunidade com o mercado de jogos, como construir uma carreira com jogos, sobre contrato, e também o Tomás, né, ele sempre fala muito nas suas aulas e nos seus vídeos que você está criando sempre um produto e não um jogo. E essa vai ser a palestra do Tomás. Então vai ter o Robert Coelho, o Diego de Moraes, Fernando Tsukumo, o Fel Barros, Rodrigo Rego e o nosso queridíssimo Tomás. É um evento que vai ser presencial, então, infelizmente, para quem não está em São Paulo, ainda não vai ter uma versão online, mas, cara, compra lá, enche o saco do Tomás, porque quem sabe ele não abre uma versão online? Ele confiou na gente, hein? Então, vai lá e eu digo que vai ser muito bom. Pô, Pedro, mas eu não quero trabalhar com board game. Verdade. Você não quer trabalhar com board game, mas vai ser uma aula muito boa para quem quer trabalhar com game design. Board game é o que a gente fala que é o game design ali nu e cru, né? É game design na caixa. O manual de um board game é um bom GDD. Então, eu recomendo a todos para participar. São somente 15 vagas, então corre lá para se inscrever, vai no perfil da BGCon, vai no site da Cordilheira Games que você consegue achar. Para você saber mais sobre essas informações, é só você entrar no cordilheiragames.com.br BGCCon, C-O-N, então é BGCON, e lá você vai garantir o seu ingresso e saber mais informações sobre esse evento que vai acontecer, lembrando, dia 26 de novembro de 2022. Então, um abraço para a galera aí da desenvolvimento de jogos de tabuleiro, um abraço para o nosso amigo Tomás Queiroz, e queremos mais eventos assim aqui no Brasa. Valeu! Bom demais. Nós temos, primeiramente, né? Vamos apresentar os convidados. Em ordem alfabética, a gente tem o nosso amigo Christian, da Able Gamers. E aí, Christian, tudo bem? Tudo jóia, pessoal. Obrigado pelo convite. E dá para ver que realmente vocês não sabem muito do tema, porque vocês acharam que o Fabrício e eu somos os maiores especialistas, assim. Então, Filha da mãe. Ô, louco, pra mim é, pô. Você tá louco? Bom, Christian, conta pra mim rapidinho sobre quem é você, né? Eu comentei sobre a Able Gamers, mas me conta um pouco mais. maravilha. Bom, eu sou Christian Bernauer, eu sou o diretor-presidente da Able Gamers Brasil. A Able Gamers é uma ONG que trabalha para combater o isolamento social, criar comunidades mais inclusivas e para pessoas com deficiência, através do videogame, Uhum. né? Então, a Able Gamers, ela começou há 18 anos nos Estados Unidos, ela vem atuando desde 2017 no Brasil,
E oficialmente no Brasil a gente tem CNPJ de ONG mesmo, faz pouco mais de um ano. Somos a primeira afiliada da Able Gamers fora dos Estados Unidos e a primeira ONG no Brasil voltada para pessoas com deficiência em games. Porra, que legal, cara, que legal. Bom, nós, além desse primeiro profissional incrível que a gente tem, que você já viu que o homem é gabaritado, nós temos nosso parceiro aqui, o Fabrício SDW, nosso querido youtuber. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Não sei se youtuber é uma palavra certa para te falar, né? Mas, bom, e aí, tá tudo bom, cara? E aí, tudo jóia? Na verdade, pode falar criador de conteúdo de jogos, né? Porque É, maravilha. eu tô no YouTube, na Twitch, várias plataformas ao mesmo tempo, mas sempre falando de jogos. Você percebe que eu sou um pouco velho, né? Que eu falo as terminologias antigas de 2010, né? YouTuber, essas coisas. Mas, bom, Fabrício, também, cara, você comentou sobre o seu YouTube aí, sobre as outras redes sociais, mas conta um pouquinho mais, né? O que mais que você faz na internet? Você produz conteúdo? Como é que funciona? Então, eu sou, como já falamos aqui, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo bastante sobre jogos, faço review, também sou streamer na Twitch, é, influenciador digital e apaixonado por videogame. Também sou um dos membros fundadores da Able Gamers Brasil e atualmente também sou embaixador de um projeto da Lenovo, que é um projeto de inclusão, o Todo Mundo Joga Junto. É, E é isso, minha vida é basicamente jogar no trabalho e jogar fora do trabalho no lazer. Então, eu tô sempre Porra, jogando. o cara é o dream job mesmo, né? Não tem um que vai falar que não é. A gente como é game dev, né? A galera sempre fala, porra, vocês devem jogar o dia inteiro. Eu falo, não. Agora eu vou falar, não. Quem joga o dia inteiro é o Fabrício. Ele que sim tem o dream job mesmo. Mas vou te falar, existe uma diferença bem grande quando eu tô jogando por diversão e quando eu tô jogando a trabalho. Não sei Pode crer, explicar pode o crer. porquê, mas na cabeça é outra coisa. Tipo, você não tem a mesma sensação de prazer, sabe? Sim, total. E quanto mais você trabalha com games, menos você joga, tá? Já vou avisando para quem estiver escutando esse podcast. Quero trabalhar com videogame para jogar? Não vai. É. Você vai jogar cada vez menos, entendeu? Exato. Você vai ficar feliz vendo os outros jogando o seu jogo, ou coisas do tipo, mas o C mesmo, eu também sofro aqui querendo meus jogar Valorant aqui e sempre tô Não. fazendo outras coisas. Ah, é tristeza. Mas bom, gente, vamos conversar hoje sobre o tema acessibilidade, né? Eu acho que esse é um tema que nós temos dois especialistas incríveis e é um tema muito importante, eu acredito que principalmente hoje em dia, né, na sociedade de hoje em dia. E a gente queria bater um papo com vocês que estão mais por dentro desse mundo, sobre as novidades, principalmente o avanço disso na espalhar a palavra na indústria, né? Mas antes, para a pessoa que nunca ouviu falar sobre acessibilidade em jogos, eu queria que vocês pudessem basicamente dar um pequeno resumo para mim. Então, Christian, você consegue explicar para mim rapidinho o que é a acessibilidade em jogos e o porquê que ela é tão importante? Rapaz, eu vou explicar o que é tão importante primeiro. Ótimo. Eu acho o seguinte, o videogame, ele é, hoje, mais do que qualquer outra coisa, ele é uma experiência, né? Ele é uma forma da gente conhecer pessoas, socializar, participar, né, do diálogo, da conversa, do assunto, é uma coisa muito presente. A partir do momento que um videogame ele não é acessível, ele vai excluir uma parcela muito grande da população da possibilidade de jogar, de conversar sobre o assunto e de consumir, né? Até você que é vocês são criadores de jogos, quando você faz um jogo que não é acessível, você está excluindo uma parcela muito grande de consumidores. A fatia, né? Cara, não é uma fatia, é uma parcela enorme, tá? Eu vou trazer alguns dados para vocês aí. Nos Estados Unidos, tem em torno de 47 milhões de pessoas com deficiência que jogam videogame. Na Europa, são 46 milhões. E no Brasil, o número estimado é em torno de 25 milhões de pessoas. Ou seja, a gente está falando de mais de 120 milhões de pessoas só entre Europa, Estados Unidos e Brasil. A Microsoft recentemente soltou um número aí que estima em torno de 400 milhões de pessoas com deficiência no mundo como potenciais jogadores de videogame. É muita gente, É meu Deus. muita gente, tá? E a gente tem que lembrar uma coisa que é o seguinte, né? Todos nós que vivermos o suficiente vamos nos tornar um dia uma pessoa com deficiência. Que a gente vai envelhecendo, a gente perde
cognição, visão, audição, capacidade motora, né? Então, as pessoas acima de uma certa idade, acima de 60 anos, um terço das pessoas acima de 60 anos, elas já apresentam algum tipo de deficiência. Sem falar que qualquer um está sujeito a, seja por um acidente, seja por uma doença, se tornar uma pessoa com deficiência do dia para a noite, né? Então, quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que pensar que isso atinge todo mundo, né? É uma coisa que não é exclusiva de homem, mulher, de rico, de pobre, de branco, de negro, não. Tem em qualquer grupo de pessoas aí que você pegar, vai ter pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade, né, principalmente quando a gente fala de diversidade, a gente vê muito pessoal falando, né, de pessoas negras, LGBTQIA+, tal, e a gente fica muito triste que a gente vê muitos desses fóruns que o pessoal não fala de pessoas com deficiência, sendo que elas estão em todos os grupos. E aí você está falando nesse lugar, Christian, eu acho que foi muito importante o que você falou, existem vários grupos que precisam de acessibilidade e, ao passar do tempo, a gente vai necessitando de acessibilidade para N coisas, né? E aí eu queria só explorar um pouco mais. Quem são essas pessoas que precisam de acessibilidade? Você falou, não tem grupo específico, e eu concordo, e os dados que você traz mostram isso, né? Mas vamos explorar mais para as pessoas que às vezes pensam que, não, acessibilidade é só fazer um jogo para quem é surdo, acessibilidade é fazer um jogo para quem é cego. Não é só isso, né? Quem é que precisa de acessibilidade? Olha, a gente hoje trabalha com 4 grandes grupos, assim, vamos falar, né? A gente tem as deficiências visuais, as auditivas, as deficiências físicas e as neurodivergências, né? Ou deficiências cognitivas. E aí a gente vai né, da visual, a gente tem pessoas de baixa visão, daltonismo, pessoas cegas. Deficiências auditivas, a gente tem basicamente perda de audição, né? Pessoas surdas. Oralizadas ou não. Quando a gente vai para deficiências físicas, a gente tem uma gama enorme, aí você pode ir de doenças como uma atrofia muscular espinhal, né, que é uma doença degenerativa, você tem esclerose múltipla, você tem paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, vocês têm inúmeras gamas de condições que podem abranger deficiência física. E as neurodivergências, a gente está falando de autismo, TDAH, ou mesmo, né, quando a gente fala de acessibilidade para as neurodivergências, a gente pode mesmo questões de histórico da pessoa, de depressão, de algum gatilho que a pessoa pode ter. Por exemplo, se a pessoa tem aracnofobia, ela não vai conseguir jogar um jogo que tem muitas aranhas, por exemplo, entendeu? Então, isso são aspectos que abordam as questões de acessibilidade assim, de forma geral. Agora, a Ubisoft, recentemente, ela lançou uma estatística, eu não sei se foi do Assassin's Creed Odyssey ou do Origins, eu acho que foi do Odyssey, que 90% dos jogadores que jogaram esse jogo usaram algum tipo de função de acessibilidade. Caraca, que legal. Aí você fala assim, mas peraí, 90% das pessoas que jogaram o jogo tinham deficiência? Não tinham deficiência. Porque várias funções de acessibilidade, elas são funções de conforto, são funções que melhoram a qualidade de vida, que facilitam. Sei lá, uma legenda, por exemplo, é uma função de acessibilidade. Deixa ela maior, menor, né, da cor que eu quero, né? Ou liga a legenda, por exemplo. Sim, eu falei, total. eu tenho filho em casa, então não é sempre que eu jogo de headset, eu tenho que jogar com volume baixo. Então, para eu não perder os diálogos, eu ligo legenda. Eu acredito que, pelo menos para mim, essa foi a primeira função de acessibilidade que eu encontrei, assim, né? Eu lembro bem da vez que eu pude ligar a legenda e, agora eu entendi exatamente o que você está querendo me dizer aqui, sabe? Mas legenda não era considerada uma função de acessibilidade, porque quando você começou a jogar, sei lá, década de 90, começo dos anos 2000, que tinha coisa de legenda, não se colocava ela como uma função de acessibilidade. Né? Ela funcionava para acessibilidade, mas ela não era pensada em acessibilidade. Hoje, eu baixei ontem mesmo, baixei o jogo, acho que do Caça-Fantasma, se eu não me engano, ou do Dragon Ball, não lembro, é um desses multiplayer assimétrico lá. E no menu de acessibilidade você tem as opções de legenda. E eu percebi que, pelo menos, o que aconteceu bastante foi que as funções de acessibilidade, principalmente o da legenda, que a gente está comentando, ele ganhou mais recursos, né? Antigamente, cara, era ligar ou desligar a legenda. Agora é ligar, desligar, mudar a cor, colocar fundo, aumentar ela, deixar ela com
a fonte diferente, né? E eu acredito que tudo isso impacte, né? Eu lembro bem de jogar. No computador é fácil você ver uma legenda pequenininha, né? Mas, porra, na minha televisão, talvez eu estou muito longe, eu gostaria de ter uma legenda maior, sabe? E isso eu acredito que até já, não para mim, que, né? Hoje eu não realmente necessito de acessibilidade, mas já é um conforto a mais que eu quero e sempre que tem eu adiciono, né? Não, com certeza. Eu falei, é uma função de. Por exemplo, serviço de streaming. Hoje em dia, o serviço de streaming também tem essas opções de legenda. Uhum. Eu tenho miopia, eu tenho um grau baixo de miopia, mas tenho. Às vezes eu tô com preguiça de pegar meu óculos para assistir televisão. Eu vou lá e aumento o tamanho da legenda. Pronto, resolveu. Acabou. Virou uma função de acessibilidade para mim. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque, como eu falei, né, as pessoas acham que é só algumas coisas que precisam de acessibilidade, e não, tem várias questões, como, por exemplo, uma pessoa com miopia precisa de acessibilidade para ela também. Então, tem tantas coisas que podem ser feitas e tantos espectros. Mas vamos olhar para a indústria que está hoje. E aí, Fabrício, você, criador de conteúdo, você é a pessoa que está jogando hoje em dia, e você é uma pessoa que necessita de uma acessibilidade, né? Como é que a indústria hoje está no quesito de acessibilidade? Quando você está jogando os jogos, quando você está recebendo novas coisas para testar, para olhar, no seu trabalho, como é que você identifica a indústria hoje em dia no quesito acessibilidade? Então, a acessibilidade de 2019 para cá, ela está avançando bastante, mas ainda falta um longo caminho, né, para percorrer. É como o Christian falou, a gente agora está passando por uma época que as pessoas estão entendendo o que que é acessibilidade. Então, a questão da legenda mesmo, agora já, né, que nem vocês falaram, já está sendo pensado não só em ligar e desligar, mas sim em opções de aumentar, colocar um fundo. Então, eu percebi, como eu faço análise de jogos lá no meu canal no YouTube, de um certo tempo, de 2019 para cá, a gente vê que principalmente os estúdios mais grandes, né? Tipo, jogos da Xbox, da Sony, jogos da Ubisoft, ele já vem com um menu de acessibilidade já, no geral, já no começo do jogo, antes de você começar. Principalmente a Ubisoft tem feito bastante isso. Eu acho isso bem interessante, porque normalmente a gente tinha que, quando havia a possibilidade, né, a opção de acessibilidade num jogo, você deveria primeiro iniciar o jogo, aí fazer alguma missão, ou então sair do menu para poder ir lá no menu de opções. E Sei. agora não, a primeira vez que você abre um jogo, pelo menos como eu disse na Ubisoft, a gente vê já de cara as opções, por exemplo, leitor de tela, e alguns jogos, ele já vem até com a divisão de qual tipo de deficiência. Então, é, você já vai direto no que você precisa. Que interessante. No meu caso, por exemplo, deficiência motora. Então, eu já vou direto lá para ver o que que eu posso melhorar no controle. O que que eu posso fazer para facilitar o meu jogo. Por exemplo, pular um Quick Time Event ou diminuir a velocidade dele, né? Já que o meu reflexo não é tão rápido quanto talvez o jogo necessitaria. Uma opção também que eu uso bastante. Na verdade não é só eu que uso, muita gente que na verdade nem tem deficiência tá usando também, mas é uma opção de acessibilidade. Por exemplo, você trocar os smash button, né, que é aquele quando você tem que apertar várias vezes o botão repetir. Sim. Então, aquilo é o inferno para mim. Eu não Ficar. consigo. É o Smash mesmo, né? De tentar fazer o Quick Time É, Event, esse tipo de coisa. dá uma dor no braço você fazer Para aquilo. todo mundo. É um inferno isso. E tem jogos que é tão impossível você conseguir aquilo, né? Por exemplo, um jogo que eu amo de paixão, que é o Shenmue, é um jogo antigo, né? O Shenmue, ele tinha um negócio de Quick Time Event que eu mesmo falhava toda hora, né? Então, hoje a gente já tem opções em vários jogos de você poder pular isso, ou ao invés de apertar várias vezes, você aperta uma vez só. Ou, por exemplo, o caso do Red Dead Redemption 2, a gente tem a opção de apertar menos vezes para poder aquela ação funcionar. Então, o jogo você aperta uma vez, duas vezes, e ele já considera que você apertou cinco, seis vezes. Então, é um auxílio bem legal para quem tem uma deficiência física, que nem é meu caso. E eu acho assim, como eu disse, isso tá vindo de 2019 para cá, né? A gente teve um período bem
bem ainda difícil antes de 2019. Eu tô vendo muito isso agora porque recentemente eu voltei a jogar alguns jogos antigos, estou fazendo no meu tempo livre, né? Tô jogando bastante Assassin's Creed e eu me deparei com uma situação dessa no Assassin's Creed Unity, onde tem uma missão no meio do jogo mais ou menos, onde a gente tem que fazer um button smash lá e eu fiquei travado ali. E aí fica aquela situação, eu tenho que pedir ajuda à minha mãe, ela tem que, né, parar o que ela estiver fazendo para vir me ajudar a passar numa coisa que, né, tecnicamente era para mim conseguir, entendeu? Então, E o jogo não é nem de 10 anos atrás, né, porra? sim, nós estamos falando do Assassin's Creed Unity, que não tem tanto tempo Acho assim, que é de né? Se 2014. tem, se tem 10 anos é muito, Exato, sabe? Eu acho que é exato. de 2013, hein? Foi jogo de lançamento do PlayStation 4 e Xbox One, esse aí, não foi? Pô, legal, legal. Então, 9 anos. Não, e isso que o Fabrício falou, por exemplo, de Quick Time Event, ele não é só uma barreira para pessoas com deficiência física. Um deficiente visual, por exemplo, não vai enxergar o botão que ele tem que apertar, por exemplo, você não vai saber. Ou às vezes uma pessoa com uma deficiência cognitiva, um déficit de atenção, alguma coisa assim, ela não vai conseguir, de repente, associar na velocidade daquele Quick Time Event da imagem com o botão que ela tem que apertar. Ou até vezes uma criança, entendeu? Que não tem um reflexo tão rápido. Então você começa a criar, né, com um desafio desses, que normalmente não faz parte da mecânica do jogo, né? Normalmente é uma coisa adicional. Você cria uma barreira aí para uma gama enorme de pessoas, se você não pensar em alguns padrões de acessibilidade aí para contornar esse tipo de desafio do jogo. Do jeito que vocês estão falando, né, e pelos exemplos do Fabrício, parece que houve um grande incentivo, né, e um grande investimento para desenvolver essas ferramentas, principalmente no mercado AAA, né, que é a Ubisoft, a Sony, a Microsoft, e os indies devem estar começando a chegar perto disso e tudo mais, né? Bom, o Fabrício pode até comentar para mim, mas você está vendo esses impactos, né? E você está vendo essa evolução acontecer. Mas o que você sente que ainda falta? O que falta para ser desenvolvido, para facilitar ainda mais, sabe? Alguma funcionalidade que você acha que ainda está muito pouco explorada, ou que ainda nem colocaram as mãos, sabe? A gente ainda, como eu falei, a gente está no começo, mas a gente tem muita coisa ainda que pode, né, ser feita. A gente tem um caminho bem grande para percorrer ainda. Uma das coisas, por exemplo, da indústria hoje, que eu sinto falta é na questão do próprio equipamento, do hardware. Porque eu vou dar o meu exemplo. Eu jogo, para mim jogar tecnicamente como uma pessoa que não tem deficiência, como é uma competitividade, dependendo do jogo, eu necessito de um controle diferente. Só que esse controle, no caso do Xbox, eu jogo com um Xbox Elite, o controle Xbox Elite. E no caso do PlayStation, eu uso o Astro C40, né? Que é um controle que ele tem opções que não era para ser de acessibilidade, mas acabam sendo. Te ajudou. Sim, por que que eu digo isso? Porque a minha deficiência, ela me impede de eu apertar o analógico. Apertar, não movimentar, movimentar eu consigo, mas apertar ele para dentro, sabe? O R e o L. A pressão do o L3, digamos assim, né? Isso, o L3 e o R3, eu sinto dificuldade, eu não consigo. E quando a gente fala, por exemplo, de um jogo de tiro, né, um FPS, a gente geralmente usa esses botões para correr, para poder agachar. Então era uma coisa que eu sentia muita dificuldade, muitas vezes até desistia de jogar alguns jogos por causa disso. Modo foto de vários jogos é apertar os dois analógicos ao mesmo tempo, né? Então eram coisas que eu não conseguia. Esse controle, tanto o Xbox Elite quanto o C40, eles têm botões na parte traseira, onde a gente pode remapear e colocar o comando do analógico ali. Então, eu Pô, que faço legal. isso, muita gente faz isso pelo lado de ficar competitivo, né? Ah, isso daqui é um controle para você ser mais competitivo. Mas para mim não é, para mim é para ser acessível. E quando a gente está falando desse tipo de equipamento, desses controles, nós estamos falando de controles que valem quase o valor de um console ou até mais do que o valor de um console. Nossa. O Xbox Elite, o controle Xbox Elite, ele hoje não é vendido no Brasil. Se você for comprar a versão nova dele, atualizada agora, você vai estar pagando aí para trazer e tudo mais, você vai estar pagando mais caro que o Xbox Series S. Então é meio chato a gente pensar que um controle que pode ser tão útil
para uma pessoa com deficiência, ele é mais caro do que um console. Ele não é acessível financeiramente, até, o que a gente está comentando. Só o Able Gamers lá nos Estados Unidos chama de imposto da acessibilidade. Nossa, sim. Porque tudo em relação à acessibilidade é mais caro. Infelizmente porque é uma coisa customizada, uma coisa que não tem escala, por exemplo. É bem complicado. Mesmo o controle adaptável de Xbox ele custa $100. Né? E é um controle que ele é o quê? Ele é uma base, né, para você montar o seu setup. Então você vai precisar de botões extras. Cada botão extra desse custa aí de $25 a $30. Né? Então a pessoa vai gastar para montar um setup ali com sei lá, uns 8, 10 botões, uma coisa assim, a pessoa vai gastar uns $400, $500, dependendo da situação. Né? O Quad Stick, por exemplo, que é um controle para tetraplégicos, que consegue jogar com a boca. Né? Tem alguns filmes aqui no Brasil que usam o Neto, que é da Evo Gamers, por exemplo, o Neto no Hands, ou o Kevin, que é o Cadeira FPS também. Ambos receberam esse controle da Evo Gamers. É um controle que lá fora custa $600, $700, aí, dependendo da configuração que você vai colocar nele. Um controle que chega aqui no Brasil custando 6, 7 mil reais. É mais caro do que um console de última geração, do que um Play 5, do que um Xbox Series X. Aí. É mais caro que alguns PCs aí, se você for ver, PCs de entrada. Sim, né? cara. Caramba. E é só o controle. É uma barreira muito grande, né? Legal que você comentou que a Able Gamers, de alguma maneira, vocês estão trabalhando para conseguir trazer essas coisas para o Brasil e para ofertar para essa galera, né? A gente trabalha aqui com o esquema a gente ajuda as pessoas a acharem a configuração ideal, né, o controle ideal, essa parte mais difícil do trabalho, porque cada pessoa é uma pessoa, cada deficiência é única, mesmo pessoas com a mesma deficiência vão ter situações diferentes que vão ter que ser trabalhadas, então a parte mais complicada do nosso trabalho aí é entender o que a pessoa quer jogar, em qual plataforma, como que ela quer jogar, o que ela consegue movimentar ou não. Uma vez que a gente acha essa solução, a gente oferece o controle para a pessoa, né, sem custo. Obviamente, se ela puder pagar, ajudar a Able Gamers, ajuda a gente, mas se eu for, olha, não tenho condições, a gente vai lá e a gente faz a doação do controle para a pessoa. Eu tenho duas perguntas ainda nesse tema, mas eu queria explorar só um pouquinho esse ponto final. E aí eu acho que a gente precisa entrar numa fala sobre política, mas não aquela política partidária, né? Mas política de incentivo a esse processo. Vocês falaram, por exemplo, que é muito caro esses objetos, é muito caro tornar um aparelho acessível, né? Uhum. Há no Brasil ou em algum país políticas de incentivo para conseguir trazer mais isso? Há algum projeto que vocês veem em algum lugar no mundo que está olhando para isso? Olha, fora do Brasil, eu não sei dizer, tá? Aqui no Brasil, o que eu posso te falar é o seguinte: a Able Gamers aqui no Brasil está começando a trabalhar isso junto a grandes empresas, a Abra Games, por exemplo, a Associação Brasileira de Games. A gente tem uma parceria muito forte com a Microsoft, onde a gente está tentando fazer uma articulação política para que acessórios de games, né, acessíveis tenham redução ou isenção de imposto. Né? Para alguns tipos de acessórios até existem, então, por exemplo, para leitores de íris, né, para aquilo que a pessoa consegue controlar o mouse com o olhar, para alguns mouses de cabeça, que são alguns outros acessórios de acessibilidade mais voltados para PC, já existem algumas isenções e incentivos de impostos, mas, assim, para videogame, não. Então, assim, se eu trouxer um controle de videogame, mesmo se ele for acessível, ou voltado para uma pessoa com deficiência, ele não vai ter nenhum tipo de benefício fiscal. Né? E é um dos trabalhos que a gente está fazendo, tentando justamente conseguir essa redução, isenção das alíquotas de importação e outras tarifas, aí, IPI, para que a gente consiga viabilizar mais esse tipo de equipamento e de acessório. Boa. E aí, a outra pergunta que eu quero fazer, e aí eu quero ouvir de vocês dois, é sobre o debate. Porque o John perguntou o que é que poderia evoluir na indústria, né, em questão de a gente trazer melhorias e tal.
Mas eu queria saber de vocês o que é que vocês enxergam que pode ser, que ainda falta evoluir no debate, no desenvolvimento dos jogos. Porque, como eu comentei, né, na minha visão, e vocês já abriram em poucos minutos, já abriram minha mente para muita coisa, mas o que é que vocês sentem que falta ser debatido? O que é que vocês sentem que falta no dia a dia ali, as pessoas começarem a fazer mais para não só acessibilidade estar mais em voga, mas estar mais presente nos jogos, no que é desenvolvido e no que é entregue ao consumidor final. Bom, uma coisa que a Able Gamers fez e faz para que os jogos sejam mais acessíveis, ela desenvolveu padrões de design acessíveis. É uma técnica, de desenvolvimento de jogos acessíveis, são 22 padrões de design. Todo esse material está disponível em inglês gratuitamente no site da Able Gamers, que é ablegamers.org, ou se você quiser entrar direto nessa parte, accessible.games, né? .games é um domínio, onde eles criaram um negócio que chama APX, Accessible Player Experience, que são esses padrões de design justamente que trabalham, né, trazem uma orientação, trazem uma forma de trabalhar para que quem é desenvolvedor de jogo consiga incluir acessibilidade nos seus jogos. Tá? Não é uma regrinha que vai falar assim, se a pessoa for cega, faça isso, se ela for surda, faça isso. Não, ela trabalha, né, como todo padrão de design, ela trabalha mais numa questão de conceitos, obviamente, baseado em uma série de exemplos, para que os desenvolvedores de jogos consigam incluir funções de acessibilidade nos seus jogos. Um grande exemplo de pessoas, de um estúdio que usou muito esse conteúdo, é a Naughty Dog, quando ela criou o The Last of Us Parte 2, Parte 1, né? Ela vem trabalhando, aí desde o Uncharted, ela vem trabalhando e batendo muito forte em acessibilidade, baseado nesses padrões de design. Né? Inclusive, para auxiliar os desenvolvedores brasileiros, a Able Gamers, a Able Gamers Brasil trouxe esse curso para o Brasil, né? Porque além desses padrões de design, ele ainda é um curso que é dado lá nos Estados Unidos sobre isso, onde é aprofundado ainda mais sobre esse assunto e onde é emitida uma certificação de internacional sobre isso. A gente trouxe esse curso para o Brasil, a gente formou a primeira turma em maio e a gente vai ter a próxima turma agora em janeiro. É um curso de 2 dias, onde a gente forma as pessoas, elas recebem o mesmo diploma que o pessoal lá fora recebe aqui no Brasil. Já tem mais de 300 pessoas formadas no mundo, o que eu acho um número muito pouco, tá? Eu acho que deveriam ter mais pessoas formadas nisso, para que elas possam criar jogos mais acessíveis. Né? Um exemplo bastante recente aí de profissionais formados em PX que implementaram isso no jogo é o pessoal da Eidos Montreal, que lançou o Guardiões da Galáxia, que tem funções incríveis de acessibilidade aí. Que legal. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a Able Gamers trouxe para a indústria, né, como um todo, para se tornar mais acessível. Eu acho que o debate tem que acontecer e estar aqui num podcast, num canal como vocês, trazendo esse tipo de conhecimento é essencial para que os jogos se tornem mais acessíveis. Outra coisa que eu vejo muito importante, muito relevante, são premiações como no The Game Awards, já pelo 2º ano consecutivo, esse ano vai ser o 3º ano que vai ter no The Game Awards, a premiação de inovação e acessibilidade. Porque isso eu acho que é um incentivo para os criadores de jogos fazerem algo, porque é uma forma de se destacar. E é um jeito até de divulgar mais a palavra, sabe? Mostrar que, cara, a gente se importa mesmo, né? A indústria se importa, sabe? Exatamente. E aí eu vou até pedir para o Fabrício falar, porque eu acho que é uma questão não só no desenvolvimento dos jogos, mas na comunidade de games em si, né? Na comunidade de streamers. Aí eu vou pedir para você complementar aí com a sua experiência disso, Fabrício. Bom, você falou, acho que a maior parte aí, o que tem acontecido, mas essa questão, por exemplo, do prêmio, ela é muito importante mesmo. Até porque se a gente pega, por exemplo, o The Last of Us Parte 2, e aí a gente vê quando foi o lançamento dele, a quantidade de pessoas avaliando essa questão da acessibilidade, até mesmo pessoas que não têm deficiência, mas que viram e ficaram impressionados, a quantidade de vídeos que saiu, de relatos, né, de pessoas com deficiência que conseguiram jogar o jogo. Hoje mesmo, a gente estava conversando com um dos membros da Able Gamers, que ele é deficiente visual,
e ele estava falando que ele conseguiu terminar o jogo, né? Conseguiu jogar ele por completo. Caramba, que louco. Então, esse tipo de relato, esse tipo de coisa que vai meio que é um ótimo negócio para o jogo, né? Porque você cria aquela imagem de que, poxa, o jogo foi pensado para todos, né? E isso é bem interessante. A gente vê que falta em algumas empresas isso, falta um pouco desse cuidado em pensar nas pessoas com deficiência e já outros, graças a Deus, já estão pensando nisso desde o início da produção do game, o que faz toda a diferença. E a gente vê também não só na indústria dos jogos, né, mas na indústria em volta, assim, a gente vê ações, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo muita coisa. A Lenovo, por exemplo, tem um programa que chama Todo Mundo Joga Junto, que o Fabrício é embaixador da parte de acessibilidade desse programa. A gente participou, por exemplo, de uma live promovida pela Alienware, onde a gente teve lá dois streamers grandes, que é o Zigueira e o FRTT, jogando com o Fabrício, com o Neto, com o Kevin, que eu comentei aqui, com o Beto. Então, assim, trazendo isso, a gente já participou Pô, que legal. de live com o Gaules, por exemplo, de podcast com o Zangado. Quer dizer, toda vez que a gente tem oportunidades de falar sobre isso, de colocar as pessoas com deficiência jogando juntas no diálogo, a gente está cumprindo um pouco com a nossa missão, né? De combater o isolamento social, de normalizar o discurso, das pessoas poderem falar sobre isso mais abertamente. Então, são esse tipo de ações, não só nos jogos, mas em volta dos jogos, que são muito importantes para isso. Eu acho, só para complementar o que o Christian falou, mas é interessante quando a gente vê esse tipo de movimento, né, de dar visibilidade, por exemplo, para streamers que são deficientes, que nem eu. Ah, a gente vê um movimento muito interessante com o público, né? As pessoas, elas vêm se assumir, né, pessoas com deficiência, porque muitas vezes as pessoas escondem isso na internet. Infelizmente, a gente vê muito isso, as pessoas, não sei se por vergonha ou por medo, ou não sei por qual motivo, mas elas escondem muitas vezes que são deficientes. Mas quando elas vê uma pessoa com deficiência ali, né, jogando, às vezes com um streamer famoso, representando, né, as pessoas com deficiência, elas se sentem confiantes de assumir e falar e buscar também acessibilidade, porque muitas, na verdade, nem imaginam que podem estar jogando, né? Muitos que às vezes, eu tenho uma deficiência X e não vou conseguir jogar porque, por exemplo, no Xbox eu tenho controle de Xbox, mas talvez ela não saiba que existe opções, que existe meios para a gente poder chegar na acessibilidade nos jogos. Então, esse tipo de exposição, esse tipo de contato, isso é muito importante não só pela questão da inclusão, né? Você está incluindo as PCD, né? Mas também pela essa questão das pessoas que não são PCD e tá ali olhando e compreendendo porque aquele negócio é muito difícil. As pessoas pensarem em acessibilidade se elas não estiverem vendo o quanto que isso é importante, né? Sim, tem que mostrar, né? Ninguém pensa numa rampa quando você tá andando. Mas quando você vê um cadeirante tentando subir um degrau, ou uma mãe com um carrinho de bebê, você começa a se questionar. Poxa, uma rampa faria falta aqui. É a mesma coisa nos games. Quando a pessoa não tem uma deficiência, ela passa batido por todas essas coisas. Como a gente estava comentando, às vezes a pessoa usa vários recursos de acessibilidade, como a legenda, um remapeamento de controle, algo que para ela é simples, ela não faz nem ideia de que aquilo ali é uma opção de acessibilidade, né? Que é uma opção que pode fazer realmente a diferença no jogo de uma pessoa com deficiência. Então, quando ela vê esse tipo de coisa acontecendo, esse tipo, pessoas ali jogando, isso de certa forma muda a cabeça das pessoas. Bom, gente, vocês imagino que têm bastante contato, né? Como vocês começaram, vocês conversam com o pessoal da Microsoft, vocês conversam com o pessoal, o próprio Fabrício tem um contato com o pessoal da Lenovo, e todos eles estão meio que integrados e conhecem como é que é o desenvolvimento de jogos no geral, né? E aí eu queria saber se vocês têm alguma noção e como é que é o contato de vocês com o desenvolvimento mesmo. Se vocês entendem o quão fácil ou difícil, ou como é que é a experiência de desenvolver um jogo mais acessível. O que vocês acham que os desenvolvedores têm que parar para pensar? Então,
essa questão da criação do jogo, para ele ser acessível, isso é bem interessante. Porque se você, já desde o início do planejamento, no começo do desenvolvimento, você já pensa num jogo acessível e implementa essas opções já no começo do processo, é um processo tranquilo, né? E que não vai dar dor de cabeça, não vai ser uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Na hora de fazer. Agora, quando o cara termina, né? A equipe termina de fazer o jogo lá nos últimos estágios de desenvolvimento, eles pensam, esse jogo podia ter alguma opção de acessibilidade. Aí, meu amigo, aí complicou tudo, porque Nossa senhora. vai gastar muito dinheiro e o resultado não vai ficar bom. Entendi. Então é uma coisa que tem que vir lá do começo, já tem que ser um jogo planejado para ser acessível. E é o caso dos jogos que a gente comentou aqui, que nem a Ubisoft agora faz, a Naughty Dog, alguns jogos da Xbox e da PlayStation, eles já são feitos já pensando na acessibilidade no começo. E isso faz muita diferença. Agora, depois que o jogo já está quase no final ali, o cara decidir fazer uma opção ali, vai dar ruim e vai gastar muito. Porque tipo, eu imagino que, tipo assim, nem a arquitetura do jogo via código, né? Não foi pensada nisso, né, cara? E aí eu imagino que tem que refatorar um monte de coisa, tem que desenvolver um monte de ferramenta que você não tá meio que foi fazendo ao longo do tempo, né? Imagino que deve ser uma dor. Sim. Pense em arquitetura, pensa assim, um arquiteto, o pessoal vai lá e constrói um shopping center inteiro. Aí depois que o shopping center está pronto, eles falam assim, agora vamos por acessibilidade? O cara vai falar, pô, mas todas as escadas aqui a gente vai ter que quebrar, vai ter que botar rampa, aí fica remendado, sai caro, entendeu? Agora, assim, no projeto inicial, o cara já imagina todas as escadas ali com uma rampa de acesso, uma coisa assim, cara, sai muito mais fácil de fazer, assim, né? Né? A acessibilidade, ela deveria ser pensada no estágio inicial. Eu vou até roubar uma frase que eu escutei o Chris falando hoje, que eu achei genial. Para você fazer um jogo acessível, você pensar na acessibilidade no final do jogo é a mesma coisa que você fazer um bolo e depois que terminou de fazer, aí você decide tirar o glúten do bolo. Então é mais ou menos isso. É até pessoal que eu não posso comer glúten, gente. Então eu entendi muito bem isso aí. Essa frase foi falada por uma pessoa da Carda Brave Studios, que é um estúdio lá da Suécia, uma publisher que fez o curso de APX. Ela deu esse exemplo e a gente adotou ali, porque é bem isso mesmo. E eu acho que assim, o importante o nome dela é Naomi, aliás. Estava tentando lembrar aqui. Eu acho assim, quando a gente fala de acessibilidade também, a gente sabe que isso vai demandar do desenvolvedor, do criador de jogo, vai desenvolver mais tempo, mais teste, mais possibilidade de bug, né? Então tem um custo, né? Não adianta a gente falar que mesmo nos estágios iniciais, né, você vai gastar horas pensando nisso. E hora é dinheiro de desenvolvimento, né? Então, não dá também para a gente pegar um estúdio que nunca fez um jogo, nunca fez nada, querer fazer o jogo mais acessível do mundo. Vai ser muito complicado, né? Então, o que acontece? É importante, quando o criador de jogo está pensando, ou do programa mesmo, parar e pensar e falar assim, o que é importante para nós como estúdio, né, incluir acessibilidade dentro da premissa desse jogo, dentro dessa premissa de gameplay, e o que é possível fazer, né? Porque não adianta você querer, como eu falei, fazer um jogo lá que nunca fez nada, querer fazer com audiodescrição de cutscene, com intérprete de livros, vai ser muito caro, né? Então, quando tu vai criar um jogo, e não ter vergonha de não conseguir fazer tudo de uma vez também, acho que isso é muito importante. Os caras sempre fazem ou 100% ou não faz, né? Aí nunca faz. Tem que começar aos poucos, né? Não dá, porque mesmo que a gente pegou, né, o exemplo da Naughty Dog, né, que é um estúdio que está trabalhando com isso desde o Uncharted, acho que 3 ou 4, sabe, uma coisa assim. Você está há 10 anos trabalhando com isso, eles ainda estão num estágio ali, se você for pegar de evolução de estúdios, né, a gente classifica de 1 a 5, né, a maturidade de evolução. Eles estão no 3 indo para 4, né? A maioria dos estúdios estão no 1, no máximo no 2, assim, em questão de acessibilidade. Então, reconhecer isso, né? Ir atrás do conhecimento, como eu falei, tem lá dentro da Able.
manda e-mail pra gente, se inscreva no nosso curso, sabe? Eu acho que isso é muito importante para abrir esse tipo de coisa, mas aí quando for fazer o jogo, fazer o que é possível. Então, assim, pô, dá para colocar legenda? Não dá, entendeu? Dá para colocar opções. Pô, vou conseguir colocar algumas opções de legenda. Vou conseguir fazer um remapeamento de botão, entendeu? Vou fazer uma opção aqui, sei lá, vou fazer um jogo de tiro, que o jogador possa trocar a cor dos times, por exemplo, porque ele, se for daltônico, ele escolhe a cor que fica melhor para ele, ou poder trocar a cor da retícula de mira, por exemplo, que dependendo do grau de deficiência visual, a pessoa não vai enxergar ali onde está a mira. Né? Quer dizer, pequenas coisas, vai colocando, né? Consulta, tem muito material por aí. Vê o que é legal, o que você acha importante para o seu jogo e o que é possível fazer. E aí vai em frente para isso, né? E a gente incentiva que seja feito. E só para complementar, é uma coisa que eu já vi, infelizmente, é também as pessoas botar uma opção de acessibilidade só porque, quis colocar. E aí coloca de qualquer maneira. E um caso muito que me deixou bem irritado, na verdade. Eu não vou me recordar agora qual foi o jogo que aconteceu isso, mas ele tinha a opção de remapeamento de botões, que é uma opção que geralmente eu uso. E só que o jogo não permite, ele tinha a opção, mas ele não te permitia fazer esse remapeamento, porque toda vez que você tentava fazer, ele dava conflito e não deixava você fazer. Então é meio que Puta. tipo, ele tinha opção ali para dizer que tem, mas você não conseguia usar. Porque se você fosse trocar um Uhum. botão de um lugar, o jogo simplesmente não conseguia, não prosseguia, Não né? funcionava. Ele nem deixava você fechar o menu. Ele voltava às configurações anteriores. Então, tipo, é uma opção meio sem lógica. E não adianta a pessoa falar também assim, mas é porque não tem como. Tem. Que já vi vários exemplos de jogos que você pode até remover uma ação, por exemplo, eu não vou precisar de agachar nesse jogo aqui. Beleza, então eu tiro o botão de agachar e coloco naquele botão ali outra coisa que eu vou usar mais. Sei lá, um botão de trocar arma ou um botão de coronhada, alguma coisa, no caso do FPS. Eu poderia colocar, eu trocar o comando. E tem jogos que nem isso permite. E é o que a gente falou, né? A opção de acessibilidade é uma forma de tornar o seu jogo, dele poder ser comprado por um número maior de pessoas. Né? A gente falou isso, são quase 100, são em torno de 120 milhões de pessoas entre Brasil, Europa e Estados Unidos, que podem não conseguir consumir aquele jogo de alguma forma por conta de um problema de acessibilidade. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma falha de caráter que eu sempre inverto, eu jogo com o eixo Y invertido. Né? Não sei se é uma falha de caráter. Eu sou muito old school, eu sou do tempo que os jogos de nave eram todos com Y invertido, assim. Sim, sim. E eu lembro que tinha um jogo ali, o Fracture Minds, que eu queria jogar muito, assim, que eu achei super interessante a estética e tal. Ele não permitia inverter o eixo Y, era um jogo em primeira pessoa. Eu não consegui jogar. Eu joguei 5, 10 minutos e travei. Falei, gente, não dá, não vou conseguir desfrutar desse jogo se eu ficar sofrendo com esse controle de câmera. E parei de jogar. Perdeu um usuário, né? O 2 você já não compra mais, exatamente. Né, assim, se eu tivesse comprado aqui, o jogo acho que estava no Game Pass, assim, mas se tivesse na Steam, eu teria pedido o reembolso do jogo. E o cara teria perdido a venda. Perfeito. Eu tenho um ponto só que eu queria explorar um pouquinho mais desse cenário, que é sobre a capacidade de fazer esse jogo ser acessível, né? Porque às vezes a gente fala, beleza, eu quero fazer um jogo ser acessível, mas, por exemplo, eu, Pietro, realmente não saberia por onde começar. E como até foi mostrado um exemplo pelo Fabrício, é muito esquisito eu fazer uma coisa que eu só quero fazer, porque eu nem sei o que eu estou fazendo direito, e acabar nem entregando acessibilidade no final, né? E aí eu queria, jogando aqui a bola também para falar um pouquinho do curso da Able Gamer, entender como eu posso aprender mais sobre isso e como eu posso me tornar uma pessoa apta a criar jogos acessíveis, sabendo o que eu estou fazendo, né? Dando o primeiro passo de sair ali da minha empresa de nível 1 para pelo menos nível 2. Agora é o momento public post do podcast, viu, ouvinte? Vamos nessa, é a parte que eu gosto. Vamos lá. Como eu falei, todo o conteúdo da APX, né, Accessible Player Experience, ele está disponível de graça no site da Able Gamers. Então você entra lá, ablegamers.org, procura a APX lá,
ou vai em accessible.games também, e lá ele tem todos os 22 padrões de design bem explicados, com exemplos. Então, ali você consegue ter uma boa noção, tá? E acho que vale a pena explorar isso para quem é desenvolvedor de jogo, porque aquilo abre muito a sua cabeça, né? Aquilo vai dar muita ideia para você. É bem interessante fazer isso. Uma outra ferramenta que você pode ver também é entrar em menus de acessibilidade de jogos, né? Ah, que Então, você vai legal. jogar um jogo, entra no menu de acessibilidade, vê o que o pessoal está fazendo. Entende os benchmarks, né? Exatamente, para não falar copia, né? Mas assim, se a ideia é boa, porra, por que não implementar? Né? Total. Então, a gente tem aí o conteúdo da IPX disponível de graça, a gente tem isso, e a gente tem o curso, como eu falei. É um curso que a gente vai ter a primeira turma agora, final de janeiro. Quem tiver interesse, manda um e-mail aí para brasil@iblegamers.org, falando que tem interesse no curso. A gente passa informações de data, de valor, de tudo. Onde a gente se aprofunda muito nesse material. É um curso bastante participativo. Então, são 2 dias, ele tem em torno de uns 7 ou 8 exercícios práticos em grupo, né? Então, a gente tenta trazer pessoas ali bastante diversas, de desenvolvedores, tem sempre alguém da Able Gamer fazendo curso junto, a gente tem devs aí participando, então a gente trabalha muito isso, a gente trabalha muito na prática, né? Então você sai do curso aí com não só com uma certificação, né, de validade internacional aí bastante forte, que é um grande diferencial de mercado, mas você sai com bastante conhecimento, com a cabeça bem aberta sobre o que dá para fazer ou não. É importante depois não sair do curso querendo fazer tudo, né? A gente sabe que toma tempo, que é difícil, mas com certeza vai ajudar você no sentido de falar, nossa, no meu jogo que eu estou fazendo, no meu próximo jogo, eu quero colocar isso, quero colocar aquilo, isso dá para fazer, isso não dá. Isso é muito legal. A gente teve, por exemplo, na turma de maio que a gente formou, a gente tinha 2 pessoas da GX Game Works, que é uma publisher e dev brasileira aqui, e ambos trabalhavam em projetos e eles saíram do curso e falaram assim, nossa, o que eu aprendi hoje aqui dá tempo ainda de eu colocar no jogo que a gente está fazendo, algumas coisas, né? Então, ano que vem aí deve estar saindo algum jogo que certamente vai ter mais funções de acessibilidade do que se o pessoal não tivesse feito esse curso, assim. Então, isso é muito importante. Bom, gente, eu tenho uma outra perguntinha para vocês, né? Não sei se vocês sabem, mas eu e o Pietro, nós somos game designers, especificamente, pode-se dizer assim, né? Hoje no mercado em jogos mobile. E eu queria a visão de vocês em relação à acessibilidade com jogos mobiles. Vocês sabem se tem alguma outra evolução em cima disso? Como é que tá? A gente conversou bastante sobre o mercado geral, né? Principalmente as publishers grandes e os desenvolvedores, mas e o mercado mobile? Como que está hoje o mercado mobile em relação à acessibilidade? Vocês têm uma visão em relação a isso? Olha, o que eu posso te falar, dentro desse curso da Able Gamers, a gente tem alguns padrões que eles são bem aplicados à parte de mobile, e o pessoal da Able Gamers vai lançar no que vem, a gente vai trazer para o Brasil esse curso também, que é tipo uma extensão desse curso de APX, só focado em mobile, Ah, que legal. porque essa demanda está surgindo mesmo, É, né? né? Vale só lembrar aqui, esse curso ele é um curso, não é um curso de formação básica, tá? É necessário que você já tenha algum conhecimento em games, de preferência que trabalhe na área, tá? Você está falando com o nosso público, vou falar a real, sabe? Então, É o público do GD de bolso. então, mas é isso mesmo, assim, não adianta aquele cara falar assim, pô, não, eu tô fazendo um curso aqui de Unreal para aprender a mexer, quero fazer o curso de vocês. Não, cara, termina o curso de Unreal, Total. mexe na ferramenta e depois vem fazer o nosso curso, assim, isso é importante. Mas, assim, é um curso que não é só para programador, tá? Ele também é para um artista visual, para um artista de som. A gente teve uma roteirista fazendo esse curso com a gente, veio um jornalista de games querer fazer esse curso com a gente, tá? Ele está interessado e falou, cara, eu quero fazer esse curso para poder fazer análise mais aprofundada da acessibilidade dos jogos. Eu quero entender mais sobre isso, né? Então isso é bem interessante. Esse é um curso que é para um público realmente bastante amplo. Mas de novo, você vai aproveitar muito mais se você já tiver uma formação, se você já trabalhar com games ou quiser realmente trabalhar de alguma forma. Mas fechando aqui o Jabá parte 2, a gente vai lançar esse curso focado para mobile, né? Algumas coisas do curso tem um pouco
voltado para isso. Assim, o mobile ele tem algumas dificuldades que o console e o PC não tem, da mesma forma que o VR, né? Ou Sim. a realidade virtual ou a realidade aumentada vão ter algumas especificidades que não tem, né? Então, o mobile, por exemplo, a questão, normalmente você joga muito na própria tela do celular com touchscreen. Então, todos os padrões que a gente fala de remapeamento de botões, de controles alternativos e tal, fica meio difícil de aplicar, né? Eu sei que hoje em dia muito mais comum a gente ver funções de acessibilidade em jogos de PC e console do que em jogos mobile, né? Eu acredito que ela esteja ainda alguns passos atrás do que a gente vê, tá? Eu É. conheço pouco. Engatinhando ainda, né? É, mas assim, não é difícil de fazer. Exato, cara. Muitas coisas você puxa, né? Toda essa parte da cor, todas essas partes da acessibilidade de velocidade de clique, tudo isso é possível, sabe? Mas, por exemplo, a gente tem um exemplo sensacional de acessibilidade de um dos padrões que chama segundo canal, né? Que o segundo canal é o seguinte, é quando algum canal de comunicação, seja visual, seja auditivo, ele pode estar prejudicado, né? Seja porque a pessoa tem uma deficiência, então você tem que comunicar aquela informação por um segundo canal. Estou dando até um spoilerzinho do curso aqui. Então, por exemplo, legenda é um exemplo de um segundo canal de áudio, por exemplo, né? Então você tem o cara falando, se a pessoa é surda, ela não vai conseguir ouvir o que o personagem está falando, então a legenda é uma saída alternativa, que a gente chama de segundo canal. O Fortnite Mobile, ele tem toda uma interface que ele indica ali por uns anéis que aparecem em volta do personagem. Tipo, o anel, quando você começa a tomar um tiro, ele pisca vermelho do canto de onde está vindo o tiro. Se está tendo um passo de um inimigo lá na tela, ele vai piscar de uma certa cor na tela da direção que está vindo aquele som, né? Então, todos os canais de som, o Fortnite Mobile, ele mapeia para informações visuais no celular. Que legal. Na verdade, o Fortnite em geral, Cris, até no PC, nos consoles, ele tem essa opção. Mas eu acho que ele veio da versão mobile, não veio? E Veio do aí, mobile, né? porque eu acho que eles pensaram no seguinte, do cara jogando o jogo no ônibus, na sala de aula, no trabalho, entendeu? Alguma coisa assim, onde o som poderia atrapalhar, o cara de repente está sem um headset. Então, como que ele vai poder jogar o jogo se ele de repente está sem o fone de ouvido, acabou a bateria do fone Bluetooth, alguma coisa assim. Então, eles trouxeram isso. Então, é um exemplo que veio do mobile aí, tenho quase certeza que nasceu na versão mobile e acabou indo para as outras versões. Mas está começando ainda, mas é o que eu falei, tudo que se aplica num jogo em geral dá, né, em grande parte, para você focar na parte de mobile. Até mesmo pela questão que nem o Chris falou, da tela, né? Você tem os comandos na tela, pode ser difícil para algumas pessoas, para, né, posicionar o dedo ali certinho no local da tela. Às vezes a tela do celular não tem um espaço suficiente para que a pessoa consiga fazer essa movimentação é, de forma mais tranquila, né? Mas existe vários jogos que permitem hoje você jogar com um controle, né? Você pega um controle aí, por exemplo, de Xbox que tem Bluetooth, você consegue conectar no celular e usar. Então, isso é um ponto positivo e que também ajuda bastante. Sim, sim. E, por exemplo, da questão de deficiências visuais, por exemplo, os celulares hoje estão muito mais avançados que os consoles nas opções de leitores de tela, por exemplo. Então, nesse ponto, dependendo da implementação que o dev de um jogo mobile fizer, ele vai ter mais ferramentas num celular do que num console, por exemplo. É só querer mesmo, né? É só tentar colocar no seu roadmap e pensar ele no desenvolvimento desde o começo, assim como a gente comentou antes, né? Acho que é o que falta ainda, pelo que eu percebo, é realmente a galera perceber que vale a pena, sabe? Os desenvolvedores perceberem que vale a pena. Assim como o desenvolvimento de jogos, no geral, mobile ainda tem muitos passos para chegar no nível que hoje é o do console, né? Eu acho que esse é um ótimo passo para mostrar o quanto a gente está se aproximando, né? Em quesito de desenvolvimento e tal. E tem muito preconceito com o jogo mobile hoje em dia ainda, né? Mas hoje o Sim, jogo mobile já é a maioria dos jogos lançados hoje. O jogo mobile dá mais dinheiro do que jogo AAA, né? Se a gente for olhar no geral dos estúdios ali. E estou falando de devs grandes, tá? A própria EA hoje ganha mais dinheiro acho que com
com questões mobile ou Activision Blizzard do que com os jogos de console mesmo. Para nós mais saudosistas, a gente tem que assumir que mobile é o futuro. Não tem como, né? Não só de jogos, né? Mas hoje, quando você desenvolve um site, alguma coisa assim, é mobile first, né? Não é. Sem a tela, né? Até fazer ela ser inteligente para pensar como versão mobile é primeiro, né? Pode crer. Exatamente. Até porque hoje a gente vive num mundo que a gente está mais tempo fora de casa com o celular na mão do que dentro de casa com nossos consoles perto, né? Então, você tá no trabalho, ou tá que nem o Chris falou, tá na escola, no intervalo, ou sei lá, tá no ônibus, você tem o que do seu lado? O seu celular. Então, se tem a opção de você jogar ali, você vai jogar ali, passar seu tempo ali, né? Não dá pra gente levar, infelizmente, não dá pra gente carregar uma TV e um Xbox junto, ou um PlayStation, pra jogar em qualquer lugar, né? E vocês ouviram, né, molecada? Jogar na escola é só no intervalo, não é durante a aula, viu? Tá bom. Exatamente. Tá certo, é isso mesmo. Eu mesmo nunca joguei durante a aula, hein, gente? Nem eu, que isso. Eu joguei pra. Opa, tá gravando, né? Já Tá gravando. Isso vai ficar. Já joguei, não tenho vergonha. Em aula online eu jogava mesmo, cara. Assumo. Bom, eu não sei o quão inserido vocês estão no mundo de desenvolvimento dos jogos, mas quando se fala de acessibilidade, surge uma polêmica. Essa polêmica é a polêmica de ter jogos fáceis, ou jogos de nível easy, very easy, até o famoso modo história, que está aparecendo muito, né? E quem é contra, né? As pessoas que são contra isso, eles trazem um ponto que, isso perde a essência do jogo, se meu jogo é para ser difícil mesmo, então não tem para que eu fazer uma versão fácil. E, ao meu ver, e vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira, isso também é uma questão de acessibilidade. É uma questão muito importante de acessibilidade, porque a gente está falando ali de pessoas que não têm uma cognição perfeita ou que não têm nem habilidades motoras essenciais para aquele jogo poder jogar e se divertir com aquela experiência, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês, queria começar pelo Fabrício, né? Nessa polêmica aí de ter níveis fáceis ou não. Cara, essa polêmica é até interessante a gente falar e que bom que eu vou poder falar disso hoje, porque é um assunto que eu já quis até fazer um vídeo só sobre isso. Legal. Cara, a polêmica do jogo ter um nível fácil, né? Poxa, se botar o jogo fácil vai perder a graça, vai perder a essência do jogo, tem que ser difícil. Cara, vamos parar e pensar na palavra acessibilidade. Acessibilidade é você dar acesso a uma coisa. Se eu tenho um jogo e esse jogo foi planejado para ser difícil e ele tem o modo difícil, o cara que quer jogar no difícil, ele vai jogar. Ele não é obrigado a jogar no fácil. Mas quando você tem um modo difícil e tem um modo fácil, o cara que quer jogar no difícil, ele vai jogar no difícil, e aquele que talvez não consiga, ele vai conseguir jogar, porque ele vai jogar no fácil, ele vai jogar no que ele consegue, né? Ele não vai ser excluído. Então você está dando mais acesso a mais pessoas ao seu jogo. Não é porque o jogo tem um modo easy, eu sou obrigado a jogar no easy. De maneira nenhuma. Então acho que esse daí é um principal ponto. O segundo ponto é que isso daí é uma coisa que não envolve só a questão da deficiência. Vou dar um exemplo aqui, que muitos talvez vão se assemelhar com isso, mas vamos dizer que você está trabalhando, você chegou em casa cansado do trabalho, jantou, tomou seu banho e quer jogar um pouquinho. Você vai dar de cara com o jogo ali. Vê se você tá sem paciência, você teve um dia terrível. Você vai dar de cara com o jogo ali com uma fase difícil, para você se aborrecer mais ainda. Você não vai querer isso. Você vai querer curtir. Por isso que eu acho legal, até que você comentou da questão do modo história, porque muitas vezes a pessoa só quer ver a história do jogo. Ela só quer distrair a cabeça e esquecer um pouco dos problemas do dia a dia, né? E aí você chegar no jogo e botar ali, vou botar no modo história, só quero curtir um cadinho, fazer uma missãozinha aqui e tal. Isso daí não vai interferir em nada o cara que quer jogar a coisa no difícil, né?
perder horas ali para enfrentar um boss, né? Ter que craftar vários itens. Então, é muito isso. Eu acho que as pessoas que vêm com esse discurso de que, o jogo fácil não tem graça. Eu vou falar a verdade, eu nunca vi um jogo que ele é só fácil, Uhum. entendeu? É isso que é o ponto. A gente vê jogos que só são difíceis, mas eu nunca vi um jogo só fácil. Você nunca jogou os jogos da Patrulha Canina, Fabrício? Tá tudo no Game Pass lá. Os 1000Gzinho gostoso de fazer, pô. Não, mas eu digo assim, Christian, a questão do, por exemplo, eu sei que provavelmente essa pergunta veio por causa do Elden Ring, né? E Isso, rolou. Todo mundo. Desde o Dark Souls sim, fala nisso, velho. Exatamente, Eu acho que esse papo voltou dado o lançamento, né, do Elden Ring. exatamente. É. Não, e essa pergunta é tão boa que dentro do curso de Apex tem um módulo que a gente fala umas 2, 3 horas só sobre isso, cara. É um assunto maravilhoso para a gente debater, porque é uma coisa que, vocês entenderam, não faz muito sentido. Claro, claro. Tipo assim, você só tá agregando mais, né? Você não tá tirando a experiência de ninguém ao colocar um modo acessível de dificuldade dentro do jogo. Só tá fazendo outras pessoas poderem desfrutar dessa experiência, sabe? Eu acho que é bobo até essa discussão de ai, não posso colocar modo difícil, sabe? Parece que você só tá querendo ser o donozinho, sabe? Que é feito para mim, não é feito para você. Eu acho que se o jogo é feito para mim, não é feito para você, esse jogo já é pior, sabe? No geral, sabe? Porque jogo teoricamente tem que ser para todo mundo, sabe? Exatamente. Mas, ó, eu vou um pouco além agora e vou devolver a pergunta do Pietro, porque, assim, modo fácil, modo difícil é diferente de acessibilidade, Uhum. tá? E eu vou te perguntar, o que é fácil para você? putz, essa é o. Defina modo fácil. Eu acho que numa visão de desenvolvedor, eu diria com o balanceamento do level design, ou o balanceamento do jogo, de uma forma que o jogador consiga avançar de uma forma mais rápida, sem tantos desafios. Eu acho que eu definiria assim. Então, mas será que o seu desafio é o mesmo que o meu, que é o mesmo do Fabrício, que é o mesmo de uma pessoa surda, entendeu? Então, o que acontece? Eu não vou dar spoiler aqui do curso, até Uhum. porque eu acho que, Segura o spoiler, segura o spoiler. né, eu quero que as pessoas vão lá e façam. Porra, senão ninguém vai, meu. Mas a gente fala muito disso, né? E a gente principalmente bate na tecla, a gente explica o motivo do qual, né, modo fácil é diferente de acessibilidade, né? E cai um pouco nessa questão, né, do que é dificuldade, né, o que é dificuldade para cada um, em como o desenvolvedor pensa nisso. Então, ela cai muito nessas questões individuais. Então, assim, um jogo tem um modo fácil, não quer dizer que ele se tornou mais acessível, tá? E tem uma outra coisa. Às vezes, aquele modo fácil, ele torna o jogo sem graça para a pessoa, né? E o que ela queria não é o que você definiu como um preset de modo fácil, né? A gente pega lá o Wolfenstein, por exemplo, tem até ele tira até o sarro, né, de você, quando você escolhe lá o modo mais fácil, Sim. que aparece o cara com a carinha de bebê. Tem jogo que você não tem o final verdadeiro se você joga no modo fácil, entendeu? O modo fácil, o modo difícil, na verdade, são preconceitos do dev, que não necessariamente vai refletir na experiência que o usuário quer ou gostaria de ter para aquele jogo. Vou um pouco além agora nesse assunto e vou falar de uma coisa que eu lembrei agora e que eu acho muito interessante em alguns jogos que estão vindo agora. Ao invés de ter um modo, lógico, ainda tem modo fácil, modo história, modo difícil, médio, mas eu não sei se vocês já viram, tem jogos como, por exemplo, o Horizon Forbidden West, ele tem o modo de dificuldade personalizada. Então, o que que é isso? É você escolher o que que você quer, como que vai ser a dificuldade. Eu, por exemplo, gosto de dar muito dano nos meus inimigos quando eu ataco eles, mas também gosto de sofrer muito dano, né, para ficar equilibrado. Eu não gosto, por exemplo, quando o inimigo me dá um hit, eu perco minha vida toda e eu tenho que dar 2 horas de batendo no cara para poder derrubar ele. Ou no caso do Horizon, o robô.
Pronto, acabou de dar o spoiler do curso aí, Fabrício. Eu não ia falar nada que era do curso, mas você acabou de falar. Ô. Aí você estragou, hein, Não, Cris? não. Mas isso que o Fabrício falou, dá uma olhada no modo de acessibilidade do Horizon e do Guardiões da Galáxia, que eu falei, por exemplo, né? Se você não tiver o jogo, acho que tá no Game Pass. Se não tiver Game Pass, procura um vídeo aí falando dos modos de acessibilidade. O que os caras montaram ali? Porque no final, isso a gente repete muito no curso. Acessibilidade é você dar a opção para o jogador. É você dar a opção para o cara fazer do jeito que é melhor, mais confortável para ele. Né? Isso melhora a experiência, seja da pessoa com deficiência ou sem deficiência. Então, para quem é desenvolvedor, quanto mais opção você der para o usuário, melhor. Deixa ele escolher, né? Ele montar a experiência que ele quer. Que legal. Bom, gente, fazendo uma pesquisa rápida sobre o tema, eu fiquei sabendo de um site muito legal chamado Can I Play That? Né? É um site que basicamente fala sobre isso, né? Tipo assim, ele apresenta jogos e fala sobre os possíveis acessibilidades que vem no jogo, os detalhes da acessibilidade em cada jogo, algumas novidades, né? Tem as novidades do Xbox, novidades, por exemplo, acabou de lançar o novo Mario Plus Rabbids, mostrando o que tá vindo, sobre a Overcooked vai colocar um modo de acessibilidade. Isso eu achei muito legal. Aí eu queria saber de vocês, além do Can I Play That, existem outros lugares e há outros pontos da internet onde eu posso buscar esse tipo de informação para entender quais jogos têm esses requisitos e o que pode me ajudar? Olha, a loja de Xbox agora lançou dentro da loja deles os jogos onde o desenvolvedor pode listar as funções de acessibilidade que tem, né? Então, na própria loja já tem isso, é muito legal. Eu acho que o Can I Play That é uma das maiores referências, com certeza que tem. Aqui no Brasil, eu sei que o pessoal do UFCegos está fazendo um trabalho em relação a isso, né? O Cegos é do Rodrigo, que também é membro do Able Gamers. Antes ele estava no canal Acesso Restrito, que eles trabalhavam com isso. Tem um outro site gringo também, eu estou tentando lembrar o nome, que os caras estão incluindo questões de acessibilidade, acho que é o Family Play, alguma coisa assim. Que ele é mais voltado a, tipo, aos pais saberem que tipo de jogo as crianças estão jogando, então eles estão incluindo partes de acessibilidade. O próprio Fabrício, sempre que ele está falando de um review de um jogo, ele está olhando. Eu acho que é muito importante seguir aí influenciadores e streamers que tenham deficiência, porque eles vão falar com muito mais propriedade a respeito das funções de acessibilidade dos jogos aí. E aí tem, por exemplo, a Belly Ut, que tem baixa visão, também está sempre fazendo coisa com a gente, ela sempre está falando de acessibilidade. Quem mais aí, Fabrício, que você recomenda do trabalho aí da galera? Bom, tem a Laís. A Laís, ela também faz um trabalho legal. Ela fala bastante sobre a acessibilidade em geral. A gente tem o Machadinho também, ele está sempre envolvido nesses assuntos. Eu acho que é o que o Cris falou. A gente tem que dar uma visibilidade também para os streamers e criadores que são PCD, né? Já que a gente vive na pele aquilo ali, a gente está vendo a questão da acessibilidade com outros olhos. Então, eu, por exemplo, faço a- as minhas análises, né? Eu tento falar um pouco sobre acessibilidade também. Então é isso, é procurar pessoas que têm experiência naquilo ali, né? Em breve, a gente deve ter uma parceria um pouco mais firme com o portal Meu PlayStation, né, que é um portal focado em jogos de PlayStation. Opa. Já é um parceiro nosso de mídia, tudo, e a gente está vendo aí em breve, aí, novembro, dezembro, a gente já começar a também ajudar eles nessa questão de analisar os jogos do ponto de vista de acessibilidade. Aí é outro canal que a gente tem que as pessoas podem se informar. Opa, bom demais. E aí, Fabrício, você falou da gente trazer visibilidade para esses streamers, né? E em off a gente comentou aqui de um projeto muito interessante que você participa e que ele traz não só para pessoas PCDs, né, mas para outros grupos também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Lenovo e o Todo Mundo Joga Junto e como foi essa parceria, como ela está sendo para você e o que é o Todo Mundo Joga Junto, né?
Então, o Todo Mundo Joga Junto é um projeto da Lenovo aí que visa a inclusão das minorias no mundo dos games, né? Começou em 2021, onde foi dividido em 4 grupos. Começou com as mulheres, depois foi o grupo dos PCDs, que foi quando eu participei. Depois foi com pessoas LGBT e depois finalizou com pessoas negras. Então foi um projeto bem legal, deu uma visibilidade para a gente, botou a gente em destaque e ofereceu, pelo menos na minha parte, que foi a parte dos PCDs, a gente teve um curso de criação de conteúdo para redes sociais, né? Que foi bem focado no Instagram. E foi um curso bem legal, a gente aprendeu bastante coisa. E já nesse primeiro momento foi muito interessante porque a gente viu várias pessoas, como esse projeto mudou a vida de várias pessoas. A gente teve, por exemplo, o Rafinha FPS, ele participou, né, do projeto junto comigo nessa mesma etapa, e ele saiu dali e foi direto para a Fúria, ele se tornou um jogador da Fúria. A gente teve também o caso do Murilo, que se tornou streamer da Fúria depois de participar do projeto. Então foi assim, algo muito maravilhoso, Muito foda. né? Ver esse tipo de mudança na vida das pessoas. E esse ano eu tive o prazer de ser convidado a ser um dos embaixadores desse projeto, o que me deixou muito feliz, né? E da mesma forma que eu vi o projeto mudar a vida de outras pessoas, ele está mudando a minha vida, né? É muito legal a gente poder ter esse tipo de espaço para você compartilhar um pouco da sua experiência. Fui na BGS agora recentemente com eles, então foi uma experiência muito incrível de você estar ali, poder compartilhar um pouco da sua experiência como PCD no mundo dos games para a galera, para eles conhecerem mais. Também pude conhecer outras pessoas com deficiência que passaram lá pelo stand e as pessoas às vezes nem sabem, né? Poxa, não faz ideia que o projeto pode ter um PCD como embaixador, ou que às vezes existe um PCD criador de conteúdo. Tem muita gente que ainda não conhece essas pessoas. Infelizmente, a gente, né, criadores, PCDs, a gente fica muito na nossa, né, escondidos ali. A gente não tem tanta relevância e visibilidade quanto outros streamers por aí. Então, muitas vezes as pessoas nem imaginam. Então, quando às vezes uma pessoa com deficiência, ela vê outra pessoa fazendo esse tipo de coisa, uma outra pessoa com deficiência, ela se inspira, ela tem a vontade de correr atrás dos seus sonhos, né? Então, por isso que eu sempre prego o quanto que é importante isso que a Lenovo fez e que a Able Gamers também faz, né? De dar essa exposição, dar essa visibilidade. Só para o pessoal entender o tamanho do projeto, Fabrício, fala alguns dos outros influenciadores, dos outros embaixadores aí do projeto. Eu sei que tem a Camilota XP, né? Então, estamos com a Camelota, a Maia Lopes, né? Que legal. A gente está com o Black Will também e a Tuitab. Todos influenciadores e embaixadores aí desse projeto. Pô, uma galera bem grande, cara. Que bacana, meu. Não, e o projeto está expandindo, né? Sim. Quero deixar aqui um abraço para Raquel Oliveira da Lenovo e toda a equipe da Lenovo, que são pessoas incríveis. Raquel maravilhosa. Estão expandindo o projeto, então esse ano eles estão levando esse projeto para uma comunidade no Rio de Janeiro, acho que no Morro do Vigário, não é isso? Estão levando para um centro, acho que no interior de São Paulo, que é para pessoas de terceira idade, e eles estão levando para uma aldeia indígena. Caraca, que legal. Quer dizer, eles realmente estão assim, incluindo todo mundo. Assim, é um projeto muito legal que não para de expandir, não para de crescer e realmente está fora da caixinha, né? Porque, poxa, a gente que mexe com games, você fala, pô, mas você vai levar games para uma reserva indígena? Pô, deixa o índio jogar também, né? Qual o problema? Todo mundo, né? Exatamente. Por isso que o nome do projeto é Todo Mundo Joga Junto, né? Muito bom. Então, nesses lugares que o Chris falou, a Lenovo ela fez toda uma game station, né? Com computadores, internet, tudo para a galera poder ir lá jogar, né? Ou se a pessoa quer virar um criador de conteúdo, ela vai ter essa oportunidade ali. Então, é um projeto muito legal, um espaço bem legal e que faz a diferença mesmo na vida das pessoas. Foda, que legal, gente.
Bom, a gente está falando da Lenovo, mas eu queria também ouvir um pouco também sobre a Able Gamers, né? Eu sei que vocês estão fazendo um evento que rolou mês passado, vocês também têm um Catarse. Então, Christian, conta um pouco mais, como é que foi esse evento, como é que foi o desenvolvimento dele e como é que foi os resultados para a gente? Cara, esse foi o nosso sexto evento anual, né? Todo ano a gente faz um evento para arrecadar fundos. E, na verdade, foi como a Able Gamers começou no Brasil, né? Em 2017 eu escrevia num blog no Nós Nerds e eu tive a oportunidade de entrevistar alguém da Able Gamers, o Steve Spawn, que é um dos diretores, que inclusive tem a Troféu Muscular Espinhal, um cara bem conhecido em redes sociais. Cara, me encantei pelo projeto na época e falei, cara, como a gente pode ajudar vocês, né? Ele falou, o pessoal faz lives, né? Organiza eventos aí para arrecadar fundos. E assim que começou a Able Gamers no Brasil, né? Uma live de 12 horas com 4 pessoas que não tinham a menor ideia do que era uma live, como mexer no OBS. E, Ligou a câmera e vambora. putz, foi feio. Assim, a gente tinha muito mais boa vontade e coragem do que noção. E eu acho que até hoje a gente é assim, né, Fabrício? Ah, é maravilhoso. Mas, então assim, isso virou uma tradição, né? A gente fez isso esse ano, aí fez no ano seguinte, foi crescendo até o ponto que a Able Gamers convidou a gente para realmente assumir aqui, encabeçar a Able Gamers dentro do Brasil. Então a gente teve agora 24 de setembro, foi nosso sexto evento anual. Sempre foram lives, esse ano foi híbrido pela primeira vez, a gente fez evento físico com transmissão online, numa arena de games de um shopping aqui de São Paulo. Cara, foi sensacional isso, porque a gente conseguiu trazer para o evento 13 pessoas com deficiência para jogar com a gente. Inclusive veio o Fabrício, veio a Laís, veio um monte de gente aqui, o Machadinho, que o pessoal conhece, o Dizeritos, a Abélia, a Nicole. Então a gente conseguiu trazer esse pessoal para jogar junto, né? Muitas dessas pessoas se conhecendo ao vivo pela primeira vez. A gente teve banda, a gente teve pedido de casamento no nosso evento, Caraca, que legal. né? Então foi uma confraternização para a gente, né? Muito legal. E a gente aproveitou para arrecadar fundos também, né? A gente foi bem positivo nesse sentido. A gente conseguiu praticamente bater a meta que a gente se colocou, né? Que era de levantar 30 mil reais. A gente chegou em 27 mil aí, acho que tá muito bom, né? Para o que a gente se propôs a fazer. E esse dinheiro vai justamente ajudar, né? A gente a manter a instituição, a questão de doar os controles, a gente tem uma estrutura para poder dar um apoio maior nesse sentido. Que é o que eu sempre falo, né? Uma empresa de terceiro setor, antes dela ser, né? Terceiro setor é área beneficente. Antes dela ser beneficente, ela é uma empresa, né? A gente ajuda as pessoas, a gente doa, mas a grande parte das pessoas que trabalham hoje na Able Gamers são voluntárias, praticamente todos, mas mesmo assim ela tem custos, ela precisa se manter de alguma forma, né? Então, é esse o evento onde a gente consegue arrecadar fundos, a gente consegue fazer uma confraternização para todo mundo, né? Acho que é uma grande festa, e onde a gente consegue trabalhar muito em conscientização, que é o que a gente vem trabalhando de muitos anos para cá, né? No primeiro ano era uma live que era gameplay, a gente sentava e jogava. Em 2020, a gente já focou justamente muito nessa questão de conscientização. Então, a gente trouxe, por exemplo, o Daniel Leite, que é um cara que é doutorando em acessibilidade em games, né? Numa universidade eu sempre troco, eu acho que é da Paraíba que ele é. A gente trouxe, por exemplo, o Roy, que é um menino autista, então ele veio jogar com a gente e veio contar como é que era a questão dos games na vida dele. O Fabrício, já desde 2019, 2018, aí com a gente, jogando junto. Então, esse ano a gente trouxe isso. A gente trouxe, por exemplo, uma das desenvolvedoras do jogo As Dusk Falls, né, que é um jogo bastante acessível. A gente trouxe ela na live para conversar com o pessoal, inclusive com a Belle, que é deficiente visual, que tem baixa visão, entendeu? Com a Nicole, para bater um papo ali, falar de acessibilidade, falar do processo de criação do jogo. Ela recebeu ao vivo feedback lá do pessoal, falando: olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, né? A gente trouxe lá streamers para jogar o Multiversus, né, junto, streamers famosos, né? A gente trouxe a Haru e o Lux Salamander aí, que são dois grandes apoiadores do projeto,
para jogar com jogadores cegos, para jogar um jogo de luta com jogadores cegos, né? Então, a gente sempre tenta trazer esse tipo de interação, de informação para conscientizar as pessoas, né? Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, mas de uma forma talvez menos, não diria menos didática, mas uma forma talvez mais lúdica e divertida. Porra, que legal, cara, que legal. E ano que vem vai ter mais, tá, gente? Porra, com certeza. Se preparem que ano que vem vai ser melhor ainda. E já que a gente está falando de ano que vem, né, a gente está nesse lugar de futuro, eu queria ouvir um pouco de vocês dois, o que vocês imaginam que é o futuro da acessibilidade nos jogos, né? Como é que vocês imaginam que a indústria vai começar? A gente até chegou a pincelar isso um pouco ali no início do podcast, mas como vocês imaginam que a indústria vai se comportar daqui para frente com acessibilidade? Como vocês imaginam que o esportes vai se comportar, né? Então, como vocês veem o futuro da acessibilidade em jogos? Bom, ao meu ver, a gente tem que caminhar ainda um bom pedaço, mas eu vejo que está tendo uma evolução e eu espero, assim, vou botar uma meta de 10 anos aí, que é uns 10 anos para a gente poder estar aí no nível que eu espero, né, de todo mundo poder pegar todos os jogos e poder estar jogando aí, pelo menos os principais, né, os AAA que a gente chama, né, pelo menos esses estarem vindo aí totalmente acessíveis e também por parte das marcas pensarem em equipamentos, né, que sejam mais acessíveis, como eu disse a questão dos controles, né, às vezes um controle que você possa mudar a posição do analógico dele, como é o caso do C40, mas vindo da própria, por exemplo, da Sony, né? A gente tá vendo aí um novo controle deles já anunciado aí para o PlayStation 5, mas a gente não vê um controle adaptado para o lado da Sony, né? O Xbox tem, mas a Sony não tem para o PlayStation. Então eu espero assim, a minha expectativa para o futuro é essa, que as empresas pensem cada vez mais em acessibilidade, não só nos jogos, mas também na questão da, dos consoles, né, da produção dos equipamentos e também na questão da inclusão, né? Eu vejo ainda, infelizmente, muito poucos streamers PCDs sendo apoiados por empresas grandes, né? A gente vê muito pouco e é até estranho, porque parece que não tem streamer PCD quando a gente fala de ações assim com empresas. A gente fica assim, por que que não tem? É porque não existe streamers? E na verdade existem. Existem aos montes, mas infelizmente a gente não tem aquele foco, aquele holofote, que é o que a gente está batalhando aí cada dia mais para mudar essa situação, né? Assim como o Fabrício, eu sou muito otimista em relação ao futuro da acessibilidade em games. Eu acho que a gente está vivendo uma fase muito boa e eu estou muito feliz de ter entrado nisso nessa fase, né? Porque imagina quando a Able Gamers começou lá em 2004, aí, 18 anos atrás, não tinha absolutamente nada, né? Então os caras passaram 15 anos aí ralando para ter alguma coisa e a gente agora está entrando numa fase, acho que, de uma crescente muito grande, né? O assunto está em pauta, desenvolvedoras grandes colocando acessibilidade, inovando muito em acessibilidade, prêmios de acessibilidade. Eu acho que tudo isso é incrível, assim. Então, não vou colocar uma data, como o Fabrício colocou aí, mas eu estou muito feliz com o caminho que está sendo tomado e eu sou muito otimista em relação ao que a gente vai ver nos próximos anos. Né? Em relação ao esportes que você comentou, o esporte está um pouco atrás ainda, porque é muito difícil a gente conseguir achar um equilíbrio, né, no que é uma função de acessibilidade, que é necessário para aquela pessoa jogar, para que ela jogue nas mesmas condições que outras, assim, né? Eu vou dar um exemplo. Eu conversei uma vez com uma pessoa que o cara falou: olha, eu sou daltônico, eu jogo Halo com modo daltônico. Ele falou: mas todo mundo no meu time joga no modo daltônico porque ele aumenta o contraste e fica mais fácil de você ver o inimigo, Cê- né? É,
Então, aí você fala o seguinte, então, pô, então num torneio não vai poder permitir esse modo. Mas aí você faz o quê? Você impossibilita esse cara que é daltônico, que precisa disso para jogar, que ele consiga competir de igual para igual, né? Aí você fala, não, mas então vamos fazer um teste de daltonismo. Cara, entendeu? Começa a complicar demais, assim. Então, Fica muito burocrático. são muitas variáveis. Muitas variáveis. Tanto que assim, mesmo tem, né? A gente tem as Paralimpíadas e tal. Mesmo dentro das Paralimpíadas, você tem categorias diferentes e tal. É muito complicado, né? Mesmo no esporte tradicional já é difícil. E o objetivo da Able Gamers não é que haja torneios para PCBs, tá? É muito pelo contrário. Nosso trabalho é para que as pessoas com deficiência consigam jogar nas mesmas condições que pessoas sem deficiência, para que, de novo, para que todos possam jogar, para que todo mundo possa jogar junto, né? A gente começa a entrar, né? O Lenovo tem o todo mundo jogar junto. A Xbox fala, quando todos jogam, todos ganham, né? Um dos lemas da Able Gamers é para que todos possam jogar, né? Então a gente vai nesse trabalho de incluir realmente as pessoas, né? O esportes eu ainda não sei, a gente debate muito isso dentro da Able Gamers, né? Tem até linhas de pesquisa dentro da própria Able para tentar achar um caminho nesse sentido. Mas vai se achar, com certeza, porque está crescendo muito, né? Então vai se tornar uma necessidade para isso. Que legal. Que legal, gente. Bom, a gente vai agora para nossa última perguntinha. Eu acho que é a minha perguntinha favorita, né? Acredito que vocês vão entender por que que ela é minha favorita. Que a gente vai falar da melhor parte de jogos, que são os jogos, né? Eu queria. A gente já comentou bastante aqui sobre vários jogos muito legais, né? A gente falou dos Uncharted, dos Last of Us, vocês comentaram bastante desses jogos AAA, mas eu queria ouvir outros jogos que vocês trazem pra gente. Que outros jogos vocês acham que não necessariamente só pessoas com acessibilidade, mas outras pessoas deveriam jogar? Vocês acham que são uma ótima experiência para essas pessoas e que vocês impactou vocês de alguma maneira? Então eu queria ouvir Fabrício, você que joga pra caralho aí, que jogo que você acha, cara, que você acabou de jogar, que você achou muito foda, pra divulgar pra galera? Cara, é até difícil porque eu jogo muita coisa, mas é, com- como você perguntou sobre né, de acessibilidade, ah, eu recomendo jogos recentes da Ubisoft, né? Por exemplo, Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla, eles têm umas opções bem legais aí de acessibilidade. O meu queridinho Forza, né? Que eu amo de paixão, é um jogo. Ah, que legal. Também gosto pra caramba. Eu sou apaixonado no Forza e é um jogo que tem bastante opções de acessibilidade também. Mas é isso, a gente tá chegando agora nos meses que vai vir bastante lançamento aí. Tô bem ansioso pra gente poder ver. God of War Ragnarok, né? A gente tem o COD vindo aí, a gente tem o Gotham Knights, então tô bem curioso para ver esses jogos, como que eles vão estar, tanto na questão de gameplay, né? Divertidos, e quanto na questão de acessibilidade, né? Vamos ver aí, aguardar para ver. Porra, que legal. Christian, você, cara, fala um joguinho pra nós aí, um joguinho pra você divulgar, que você achou foda. Bom, eu sempre falo, né, que se a resposta não for Gears, a pergunta tá errada. Então, Porra! eu sou um baita fã de Gears of War aí, né? Quem me conhece. Não, você já passou do nível fã, cara. É, Porra, se a resposta é sempre Gears, realmente, né? não, Já passou do nível fã. se a resposta não for Gears, a pergunta tá errada, assim. Então, eu encabecei a campanha para trazer o Rod Ferguson, que é o diretor de Gears of War na BGS 2018, né? Que legal, cara. Que Então, foda. Então, assim, Gear 5 é um jogo que eu acho muito bom e foi o primeiro jogo AAA a ganhar nota máxima de acessibilidade no Can I Play That, né, que você mencionou. Eles analisam jogos lá por vários quesitos, ele foi o primeiro jogo de grande orçamento a tirar a nota máxima. Então, é um jogo que eu recomendo bastante. Um jogo recente aí que eu joguei, que eu gostei muito, que também tem um exemplo bem legal de acessibilidade, é Martha's Dead. É um jogo de terror em primeira pessoa, de um estúdio italiano, que se passa justamente na Itália, na Segunda Guerra Mundial. E é um jogo que ele traz um tratamento muito legal dos padrões de desafio, por exemplo,
que ele tem cenas impactantes, cenas com sangue, cenas que envolvem mutilação, esse tipo de coisa. E antes de entrar nessa cena, o jogo te avisa, né? Ele fala assim, olha, a próxima cena é de conteúdo muito forte. Você tem certeza que você quer ver? Entendeu? Uhum. Então ele já traz esse aviso antes, ele te dá a opção de pular aquela cena, né? Antes ou durante a cena. Só que para que a pessoa não perca a história, o que acontece? Esse jogo ele se passa ao longo de alguns dias e a protagonista ela tem um diário, né? Então ela meio que descreve o que aconteceu naquele momento. Então, Que legal. uma pessoa que de repente não possa ver sangue, que tenha ideação suicida ou que tenha passado por problemas sabe, desse sentido, assim, de suicídio, de mutilação, né, de causar dano a si mesma, isso pode dar um gatilho na pessoa. Isso vai estragar, obviamente, a experiência da pessoa. Então o jogo fala, olha, se quiser a gente não te mostra, mas você também não vai perder a história, porque a gente vai dar um jeito de te contextualizar depois disso, assim. Então é uma aplicação, e é um estúdio que não conhece, tá, padrões de acesso. A gente teve contato com eles através da Belly, e eles não tinham estudado isso, mas eles acabaram meio que sem querer trazendo um dos melhores exemplos aí de uma função de acessibilidade de um dos padrões que a gente vê no curso, que é muito bom. E essa semana sai o Gotham Knights, né? Como o Fabrício falou, que é um jogo que tem envolvimento direto da Able Gamers na história do jogo, né? Não conheço o jogo, não joguei ainda, quero muito jogar. Mas, por exemplo, tem a história da Batgirl, né? A Batgirl nos quadrinhos ela tomou um tiro do Coringa, ela fica paraplégica, né? Verdade. Tanto que ela vira o oráculo do Batman. E no jogo, para que ela fosse um personagem jogável, os desenvolvedores colocaram lá na história dela que ela voltou a andar por conta da força de vontade dela, né? E aí o pessoal falou, gente, isso aí não existe, né? E Sim. aí deu uma repercussão negativa, e aí o pessoal, os criadores do jogo entraram em contato com a Able Gamers dos Estados Unidos para justamente corrigir a backstory, né? Para que fosse algo plausível que ela, com uma lesão na espinha, pudesse voltar a andar, e como ela poderia voltar a andar. Tanto que até o próprio design de personagem mudou, né? Que a Batgirl e a Barbara Gordon no jogo, elas usam um suporte, né? Uma estrutura nas costas, uma cinta com suporte para que ela consiga realmente andar, né? Então Nossa, mudou até o design. Que interessante. mudou o design do personagem, mudou a história da personagem e tal. Então é um jogo que eu recomendo aí, que vai lançar agora, que só por isso acho que já é muito interessante conhecer o jogo. Caraca, que legal. Vou pedir uma licença também, porque agora lembrei de um jogo. E vocês vão me agradecer depois. Joguem Power Wash Simulator. Depois vocês me agradecem, tá, gente? Beleza, beleza. Vou te mandar um feedback, hein, cara. Depois Pode vocês me, deixar. me, me atualizam aí o que vocês acharam. Muito bom. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito foda, foi muito esclarecedor. Acho que foi muito, muito aprendizado aqui, sabe? Eu acho que a galera que ouviu o nosso podcast com certeza já vai correr pro curso da Able Gamers para entender mais sobre esse assunto, né? Porque quanto mais gente jogando o seu jogo, melhor, né? E, cara, eu acho que o que vocês trazem pra gente é muito valioso, assim, para o desenvolvimento e até entender, sabe, que como é esse universo todo, né, das pessoas que precisam de acessibilidade e o quanto isso tem que estar integrado no nosso dia a dia. Então, galera, valeu demais pelo papo. Então, eu queria deixar aberto o espaço aí, Fabrício, Christian, podem dar seus jabás, eu acho que fiquem à vontade, quero que eu falar mais do seu canal, Fabrício. Então, galera, obrigado novamente e fica o espaço aberto aí para vocês falarem. Bom, eu queria agradecer o convite aí, foi muito legal o bate-papo. E, né, fazer meu jabá aqui, galera quiser me acompanhar aí nas redes sociais, Fabrício SDW, né, no Twitter, Instagram, canal no YouTube também, onde eu faço minhas reviews. Tem um canal de streaming também, né, na Twitch. Eu faço live de segunda, quarta e sexta, né? Começando às 8 horas da noite. Lá eu jogo várias coisas, jogos bem variados. Estou sempre batendo um papo com a galera lá. E se alguém tiver alguma dúvida também sobre acessibilidade, sobre jogos, quiser aparecer lá na minha live também para perguntar, vai ser um prazer poder estar conversando com vocês. Maravilha. Bom, quem quiser me seguir pessoalmente, eu estou no Twitter, no Instagram, Xbox Live, Battle.net, aí todo mundo como Criseba. Pode me procurar lá, falando sempre sobre
games, paternidade, moda e assuntos aleatórios aí. Sobre Able Gamers, vocês podem achar a gente no Twitter, principalmente, né? @AbleGamersBR. Tem o site que é ablegamers.org, que aí leva para o site americano. O site brasileiro a gente ainda está trabalhando, mas vai ser .org.br. Estamos no LinkedIn também. E se alguém quiser fazer informações aí, quiser informações sobre o curso, saber um pouco mais sobre acessibilidade, ou quiser mandar um Pix para a gente também, o e-mail é brasil@ablegamers.org. Pô, que legal. E obrigado também o meu amigo Pietro Amaral, cara. Valeu aí pelo papo. Obrigado, John. Obrigado aos nossos dois convidados incríveis. Foi sensacional estar com vocês aqui. Eu aprendi bastante, fui confrontado em uma das perguntas e fiquei muito feliz de ter sido confrontado, porque isso me fez refletir já de agora. Então, com certeza, isso já mudou. Vocês já mudaram a minha forma de fazer jogos só a partir desse papo. Com certeza, fazendo o curso do Able Gamers, vou mudar mais ainda. Então, muito obrigado a presença de vocês. Foi incrível, papo sensacional. Boa. E se você quiser ouvir os outros episódios do Game Design de Bolsa, é só procurar a gente por Game Design de Bolsa lá nas suas plataformas de streaming de podcast ou mandar uma mensagem para a gente lá no @GD de Bolso, no Twitter e no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau.